No coração da Europa Oriental, um conflito complexo e incessante se desdobra, atraindo a atenção do mundo a cada dia que passa. Imagine uma terra onde a história reverbera através do próprio solo em que se apoia. Um lugar onde a luta antiga por controle e influência se desenrola em um moderno teatro de guerra. Hoje, ao mergulharmos nas dinâmicas intrincadas do conflito na Ucrânia, particularmente na região contestada de Donetsk, convidamos você a embarcar conosco em uma jornada por uma paisagem tão tumultuada quanto crucial. Recentemente, tropas russas fizeram avanços significativos nessa região, traçando seu caminho pelas áreas centrais e se aproximando de locais cruciais, como Dnipropetrovsk. A proximidade de seu avanço é quase tangível, alcançando as fronteiras administrativas de Donetsk. Essa história de manobras militares não termina aqui, pois as forças ucranianas lançam ofensivas ousadas em regiões como Tekhini, lançando um foco sobre as linhas de frente em constante mudança e o desespero que alimenta esse conflito. Bem-vindo à linha de frente, onde geopolítica encontra as duras realidades da guerra, e cada movimento é um risco calculado. O exército ucraniano, sob nova liderança, intensificou seus ataques ao redor da região de Kursk. Essa área, outrora apenas uma linha no mapa, agora se transformou em um ponto de contenção crucial. A cidade de Torkine, previamente um mero sussurro de uma fronteira entre Ucrânia e Rússia, agora é um ponto focal. Aqui, as forças ucranianas conseguiram capturar território significativo, marcando uma declaração ousada em seu livro de estratégias. Complicando ainda mais esse jogo de xadrez intrincado, estão os esforços na área de Novot, onde as tentativas ucranianas de ganhar terreno encontraram sucesso misto. Enquanto isso, o cessar-fogo unilateral da Rússia, por um período de 3 dias, ostensivamente para honrar um dia de vitória significativo, levanta questões sobre sua eficácia e intenção estratégica. Historicamente, essas tréguas não foram observadas pela Ucrânia, levando a uma dança complexa de avanços e recuos. Ao nos voltarmos para o norte, a região de Donbas comanda nossa atenção. Esta área, rica em história e recursos, é um foco de atividade militar. Avanços russos em Makivka renderam novos territórios, mostrando o empurrão implacável em direção ao controle. Aqui, o flanco norte de Donetsk se torna uma linha crítica de engajamento, enquanto forças russas visam garantir cidades estratégicas como Liman e Sloviansk, cada uma um degrau em direção a objetivos mais amplos. A história se desenrola ainda mais nas cidades recentemente capturadas de Novoleknovka e Lipov, onde tropas russas continuam a pressionar sua vantagem. Esses ganhos são mais do que meras expansões territoriais. Representam uma mudança no controle que pode alterar o curso do conflito. As regiões florestais, agora sob controle russo, servem como um testemunho de seu avanço estratégico. Nossa narrativa agora nos leva às fronteiras de Dnipropetrovsk, onde as manobras russas sinalizam potenciais avanços. Nestas áreas críticas, o sucesso é medido não apenas em terras conquistadas, mas na vantagem estratégica que oferece. A captura de cidades como Troitsk e o impulso em direção a Orikobo ilustram uma estratégia calculada, uma que pode redefinir o cenário geopolítico da região. Concluímos este capítulo de nossa exploração ponderando sobre o futuro. Quanto tempo essa frágil balança pode se sustentar? Os cessar-fogos trarão uma paz duradoura ou apenas proporcionarão uma pausa momentânea na tempestade? Neste teatro de guerra, onde cada decisão ecoa através dos continentes, deixamos você com uma pergunta. No grande tapete da história, qual papel este conflito desempenhará e como moldará o mundo que deixaremos para trás? Junte-se a nós enquanto continuamos a desvendar essas histórias, trazendo você para mais perto do coração do conflito e, talvez, da esperança de resolução. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais insights sobre o cenário geopolítico em constante evolução. Mantenha-se curioso, informado e juntos vamos navegar pelas complexidades de nosso mundo. À medida que nos aprofundamos na saga em evolução do conflito na Ucrânia, encontramo-nos em um ponto crucial, onde cada desenvolvimento carrega o peso de uma importância histórica. Os avanços russos continuam inabaláveis,
e as manobras estratégicas de ambos os lados pintam um quadro vívido de um conflito que trata tanto de território quanto de influência e poder. Nas regiões setentrionais da região de Donetsk, o exército russo orquestrou uma série de movimentos calculados. Seus avanços em direção ao oeste de Nove, após garantir Lipov, não são meramente sobre expandir seu controle territorial, mas sobre criar um corredor de influência que se estende através de áreas estratégicas-chave. A captura de zonas florestais e o avanço de brigadas mecanizadas sublinham a profundidade tática e a precisão militar que definem esta campanha. A narrativa aqui é de busca incessante e previsão estratégica. As forças russas não estão apenas engajadas em escaramuças, estão lançando as bases para um controle regional mais amplo. O foco no flanco norte de Donetsk, especialmente com os olhos postos em centros urbanos críticos, como Sloviansk, sugere uma visão de longo prazo que se estende além dos ganhos militares imediatos. Essas cidades, fundamentais na paisagem ucraniana mais ampla, não são apenas alvos, são peças-chave em uma estratégia destinada a remodelar o mapa geopolítico da Europa Oriental. Ao mudarmos nosso olhar para a direção de Dnipropetrovsk, a história torna-se ainda mais intrigante. Tropas russas, após capturar cidades como Novo Alexandrivka e Uspenivka, agora avançam com vigor renovado. A importância estratégica dessas áreas não pode ser subestimada, pois servem como portas de entrada para conquistas ainda mais significativas. A captura de Troik e as operações em andamento ao redor de Orikobo destacam uma abordagem multifacetada, uma mistura de poder militar e astúcia estratégica. Os desenvolvimentos em Kotlyarivka adicionam outra camada a essa narrativa complexa. A travessia de corpos d'água e a garantia de novas posições demonstram uma estratégia militar dinâmica e adaptável. À medida que as forças russas se aproximam da região de Dnipropetrovsk, a tensão aumenta e as apostas aumentam. A perspectiva de presença russa nessa região não é apenas uma vitória militar. Representa uma mudança no equilíbrio de poder, um potencial divisor de águas no conflito mais amplo. Neste teatro de guerra, cada avanço, cada cidade capturada e cada manobra estratégica carrega consigo uma história de resiliência e determinação. O avanço russo em direção a Dnipropetrovsk é emblemático de uma estratégia mais ampla, uma que busca redefinir fronteiras territoriais e esferas de influência nesta região tumultuada. No entanto, enquanto exploramos esses desenvolvimentos, devemos também considerar o elemento humano, as vidas afetadas, as comunidades interrompidas e a esperança por uma paz eventual. As forças ucranianas, embora na defensiva, continuam a resistir e se adaptar, mostrando uma determinação que fala ao coração deste conflito. Seus esforços para manter o controle e resistir às forças que avançam não são apenas sobre manter terreno. Eles incorporam um espírito de resiliência e desafio diante de adversidades avassaladoras. Enquanto ponderamos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da dança intrincada de estratégia e sobrevivência que define este conflito. A questão permanece: como esses movimentos moldarão o futuro da região? Levarão a uma resolução ou apenas prolongarão a luta pelo domínio? Enquanto continuamos a explorar essas histórias em evolução, convidamos você a se juntar a nós na busca de compreensão e insight sobre um conflito que possui implicações profundas para o mundo em geral. Fique conosco enquanto navegamos por essa paisagem complexa, buscando não apenas informar, mas inspirar reflexão e diálogo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais análises aprofundadas e atualizações sobre eventos globais. Juntos, vamos explorar as histórias que moldam nosso mundo e o futuro que nos esforçamos para criar. À medida que avançamos ainda mais no coração do conflito, as intricâncias da guerra se revelam em detalhes marcantes, pintando um quadro vívido das dimensões estratégicas e humanas em jogo. O foco agora se desloca para as regiões do sul, onde as forças russas e ucranianas estão engajadas em uma disputa de alto risco por controle e influência. Este é um teatro onde cada manobra carrega o peso de uma mudança potencial, e cada decisão pode alterar o curso da história. Na área norte de Andrivka, as forças russas retomaram suas operações com vigor renovado. Após dias de relativa calmaria,
o avanço ganhou ritmo, capturando território significativo e garantindo posições estratégicas. Os relatos de vários meios de comunicação destacam a precisão e determinação dos avanços russos, visando solidificar o controle sobre essa região crucial. As implicações estratégicas desses movimentos são profundas, pois preparam o palco para novas incursões em áreas-chave, potencialmente reformulando a dinâmica do campo de batalha. Enquanto isso, na cidade de Batyr, a situação é igualmente dinâmica. Tropas russas fizeram avanços significativos, avançando para as áreas centrais desta cidade estrategicamente importante. O cerco a Batyr é um testemunho do impulso implacável das forças russas, que, apesar do iminente cessar-fogo, continuam a pressionar sua vantagem. A perspectiva de capturar Batyr em sua totalidade sublinha a profundidade estratégica do planejamento militar russo, visando garantir posições vitais na região. Ao explorarmos esses desenvolvimentos, devemos considerar as implicações mais amplas desses avanços. A captura de cidades e posições estratégicas não é apenas sobre ganhos territoriais. É sobre criar uma narrativa de domínio e controle. A estratégia mais ampla visa criar uma zona contígua de influência, estendendo o alcance russo e reformulando o cenário geopolítico da Europa Oriental. No entanto, em meio a essas considerações estratégicas, o elemento humano permanece sempre presente. As comunidades presas no fogo cruzado, as vidas interrompidas e a resiliência daqueles que permanecem e lutam oferecem um lembrete pungente do custo humano do conflito. À medida que as forças russas avançam, o exército ucraniano continua a montar uma defesa determinada, mostrando uma determinação que fala ao coração da identidade e do orgulho nacional. O cessar-fogo, embora temporário, oferece uma pausa momentânea no avanço implacável, uma chance de refletir sobre o caminho a seguir. No entanto, a história mostrou que tais pausas são muitas vezes curtas, com ambos os lados usando a oportunidade para se reagruparem e traçarem estratégias. A questão permanece: o que seguirá uma vez que as armas se calem? Este cessar-fogo levará a uma paz duradoura ou é apenas uma breve pausa em uma luta contínua? Ao concluirmos esta exploração do conflito, deixamos você com uma pergunta instigante. Como os eventos que se desenrolam nesta região moldarão o futuro da Europa e do mundo? As respostas não residem apenas nas decisões estratégicas dos líderes militares, mas também na resiliência e determinação daqueles que vivem o conflito. Junte-se a nós enquanto continuamos a seguir essas histórias, buscando fornecer insight e compreensão sobre um conflito que ressoa muito além de suas fronteiras. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais atualizações e análises de eventos globais. Juntos, vamos explorar os desafios e oportunidades que definem nosso mundo e o papel que desempenhamos na formação de seu futuro. Mantenha-se curioso, engajado e vamos navegar por esta paisagem complexa juntos.